Paz seja com todos. Hoje nós vamos falar sobre a parábola dos dois filhos encontrada no Evangelho de Mateus, capítulo 21, versos 28 ao 32. Sejam todos bem-vindos ao estudo e já deixem o like para não esquecer. A parábola dos dois filhos é uma parábola de Jesus registrada exclusivamente no Evangelho de Mateus. Embora seja uma das parábolas mais curtas, ela possui um ensinamento primordial para os cristãos ao demonstrar a diferença entre o pecador arrependido e um mero hipócrita. Vamos à leitura. Mas que vos parece? Um homem tinha 2 filhos, e dirigindo-se ao primeiro disse: Filho, vai trabalhar hoje na minha vinha. Ele, porém, respondendo disse: Não quero. Mas depois arrependeu-se e foi. E dirigindo-se ao segundo filho, falou-lhe de igual modo, e respondendo ele disse: Eu vou, senhor. Mas não foi. Qual dos dois fez a vontade do pai? Disseram-lhe eles: O primeiro. Disse-lhes Jesus: Em verdade vos digo que os publicanos e as meretrizes entram adiante de vós no reino de Deus. Porque João veio a vós no caminho da justiça, e não o crestes. Mas os publicanos e as meretrizes o creram. Vós, porém, vendo isso, nem depois vos arrependestes para o crer. Até aqui a parábola. Vamos retornar para o estudo, para a sua explicação. O contexto. Para falarmos sobre o significado desta parábola, primeiro precisamos entender o que antecede a narrativa de Jesus. Ainda no capítulo 21, alguns eventos importantes são descritos, desde a entrada triunfal até a purificação do templo. Neste contexto, podemos notar no versículo 23 os principais sacerdotes e os anciãos do povo, ou membros do Sinédrio, desafiando a autoridade de Jesus. Claro que com tudo o que havia acontecido anteriormente, principalmente em relação à expulsão dos vendilhões do templo, os líderes judeus não estavam nada satisfeitos. Por isso, eles foram interrogar a Jesus, perguntando com que autoridade ele tinha feito aquilo. O objetivo deles era buscar uma maneira de comprometer o Senhor. Mas, com muita sabedoria, Jesus disse que também faria uma pergunta a eles. Caso eles respondessem tal pergunta, então Jesus também responderia o que lhe fora perguntado. A pergunta de Jesus foi a seguinte: Mateus 21, 25. O batismo de João, de onde era? Do céu ou dos homens? Esta pergunta foi terrível para aqueles homens. Eles ficaram sem saída. Vejamos aqui os versos 25 e 26. Na sequência. E pensavam entre si, dizendo: Se dissermos do céu, ele nos dirá: Então por que não o crestes? E se dissermos dos homens, tememos o povo, porque todos consideram João como profeta. Então recorreram a uma resposta evasiva para tentar sair da situação difícil que Jesus os havia colocado. Tal resposta demonstrou falta de interesse e ausência de compromisso dos líderes religiosos pela verdade. Como nós vemos no verso 27, e respondendo a Jesus disseram: Não sabemos. Ele disse-lhes: Nem eu vos digo com que autoridade faço isso. Então aqui nós vemos que os líderes religiosos, eles não tinham interesse pela verdade. Eles simplesmente deram uma resposta evasiva falando que não sabiam. Diante daquela situação, Jesus sabiamente condenou o comportamento hipócrita. Sua repreensão veio através da narrativa da parábola dos dois filhos. Portanto, nós vemos que esta parábola foi contada pelo Mestre Jesus como uma repreensão ao comportamento hipócrita dos escribas, saduceus e fariseus. Agora vamos ao significado. O significado da parábola dos dois filhos fica bastante claro quando se percebe que os dois filhos e seus comportamentos representam 2 grupos de pessoas. O primeiro filho, que inicialmente disse não ao pai, mas depois se arrependeu e foi trabalhar na vinha, representa os publicanos e as prostitutas.
Essas eram pessoas excluídas e consideradas indignas perante a religiosidade judaica. Embora inicialmente recusassem os mandamentos de Deus com seus modos de vida, por fim elas se arrependiam e passavam a fazer a vontade do Altíssimo. Por outro lado, aqueles líderes religiosos judeus agiam como segundo filho. Aparentemente concordavam em seguir a palavra de Deus. Contudo, o resultado real era apenas a desobediência. Então, o primeiro grupo representa aquele filho que fala: não quero ir trabalhar na vinha. Já dá um não de cara, só que depois ele se arrepende, ele fica quebrantado e passa a fazer a vontade do Pai Celestial. Então, é um arrependimento legítimo, eficaz. O segundo grupo, de pronto, eles concordam. Sim, senhor, vou fazer o trabalho na vinha. Mas concordam tão somente da boca para fora, eles nem cogitavam isso. No versículo 31, Jesus deixa isso bem claro ao dizer que aqueles desprezados pecadores estavam entrando no reino de Deus antes daqueles que insistiam em manter uma imagem aparentemente irrepreensível, mas fatalmente corrompida. Esses últimos diziam que obedeciam a Deus, mas não estavam obedecendo de fato. Seu falso sim nada mais era do que um verdadeiro não, revelando alto grau de hipocrisia. Isso nós vemos em Isaías 29:13. Porque o Senhor disse: pois este povo se aproxima de mim, e com a sua boca e com os seus lábios me honra, mas o seu coração se afasta para longe de mim, e o seu temor para comigo consiste só em mandamentos de homens, em que foi instruído. Isaías 29:13. E Jesus cita exatamente esta passagem de Isaías em uma discussão junto aos escribas e fariseus. Um pouco antes, no capítulo 15 de Mateus, nós vemos o mestre citando esta passagem. Hipócritas, bem profetizou Isaías a vosso respeito, dizendo: este povo se aproxima de mim com a sua boca e me honra com seus lábios, mas o seu coração está longe de mim. O coração do segundo filho, que honrou com os lábios, dizendo que iria trabalhar na vinha, estava longe do pai. Apenas honrou com a boca, disse que iria, mas não foi. Por fim, com relação ao não espontâneo dos pecadores rejeitados, vemos que era o prenúncio de um sim sincero, fruto do arrependimento. Quando eles falaram não, depois de um tempo eles foram se sentindo mal, foram vendo que era melhor fazer a vontade do Pai, se arrependeram e mostraram o fruto do real arrependimento. Tanto que, embora no primeiro momento o primeiro filho tenha dito não, ele foi trabalhar na vinha. É o que nós vemos no verso 29. Ele, porém, respondendo, disse: não quero, mas depois arrependeu-se e foi. Quais lições nós podemos aprender desta parábola? Ela traz advertências que são importantíssimas para nós. Vamos destacar 3 delas. Primeiro, não existe vida com Deus sem arrependimento. Jesus nos mostra como é fundamental o verdadeiro arrependimento que transforma o ser. O arrependimento é mais importante do que qualquer aparência de santidade ou piedade, bem como muito mais relevante do que a intelectualidade, religiosidade ou qualquer intenção. O arrependimento é o ponto principal do fazer a vontade de Deus. Ele possibilita uma vida regenerada que antes possuía a convicção do não, mas mediante um novo nascimento do Espírito de Deus, por intermédio de Cristo, agora faz a vontade do Pai. O arrependimento verdadeiro é o reflexo do Espírito Santo em nossas vidas, o único que pode nos convencer dos erros do nosso não. Por isso que a Bíblia diz que o Espírito de Deus nos convence do pecado, da justiça e do juízo. Segundo, todos os homens são pecadores. Quando Jesus usou como exemplo 2 classes de pessoas tão rejeitadas pela sociedade da época e os colocou acima dos mais influentes daquela sociedade, ele demonstrou que todos estão igualmente corrompidos pelo pecado e dependem da remissão pelo sangue do Cordeiro,
que é poderoso para resgatar o pior dentre os homens. Mas para isso a pessoa tem que se enxergar como pobre de espírito, se arrepender das más condutas, clamar por misericórdia e se esforçar para guardar os mandamentos de Deus. Todos os homens estão atingidos, corrompidos pelo pecado, e todos precisam clamar por misericórdia e dependem da redenção pelo sangue do Cordeiro. Você não tem um grupo privilegiado. Aquele que crer e que se arrepender e que mostrar os frutos do Espírito, esse grupo será salvo. Terceiro, palavras são apenas palavras. Ninguém pode surpreender a Deus. Não podemos enganá-lo jamais. Nós vemos que o segundo filho, no verso 30, falou: "Eu vou, Senhor", e não foi. Nós não temos como enganar a Deus simplesmente com palavras. Na verdade, não temos como de modo algum. Muitos acreditam que conseguem manter as aparências diante dele, mas perante Deus todas as máscaras caem. Ele sonda o nosso coração, conhece as nossas reais intenções e julga as nossas ações e omissões. Podemos enganar as pessoas com palavras bonitas, roupas que denotam santidade, louvores incríveis ou orações eloquentes, mas Deus conhece se esse comportamento é realmente sincero ou não. Precisamos estar atentos às nossas palavras, examinar se as nossas atitudes refletem o que pregamos. Por fim, devemos tomar cuidado com possíveis distrações, porque às vezes nos comprometemos com algo, mas alguma coisa nos distrai e acabamos nos esquecendo do nosso compromisso. De qualquer forma, só existem 2 filhos, não há um terceiro filho. Ou somos como o primeiro, que se arrependeu em tempo hábil e fez a vontade do Pai, ou, inevitavelmente, seremos como o segundo filho, hipócrita, que prontamente disse que faria, mas permaneceu inerte, nada fez. Que essa advertência sirva para as nossas vidas, para que não cometamos o mesmo erro do segundo filho. Por hoje é só uma parábola curta, mas que contém muitos ensinamentos. Fiquem todos na paz e na proteção do eterno Deus, em nome do Senhor Jesus. Amém.